Vamos agora falar do jogo da rodada, porque é o encontro do líder contra o vice-líder. Vale a liderança do Brasileirão. Galo versus Flamengo amanhã no Horto. Diego Bertozzi traz as notícias do Atlético, líder do Brasileirão. Como vai, Bertozzi? Bem-vindo ao Expediente. Valeu, João. Um abraço para você, a todos os amigos do Expediente. O técnico Thiago Largue, olha, não fez cerimônia, mesmo com a imprensa registrando toda a atividade. Na frente das câmeras, ele distribuiu os coletes aos titulares que vão enfrentar o Flamengo neste sábado. O time só vai ter uma mudança em relação à equipe que venceu o Clássico diante do Cruzeiro na última rodada. Elias deixa o time para a entrada do Blanco, volante, que estava suspenso. E o Thiago Largue já minimizou, na verdade, essa rivalidade histórica entre Atlético e Flamengo para dizer que é um jogo que vale realmente a liderança e o Atlético precisa estar focado, concentrado para essa partida. A equipe vai entrar em campo amanhã no Horto, com o Vitor no gol, o lateral Emerson, aquele que veio da Ponte Preta, o lateral direito, dupla de zaga com Bremer, Gabriel e o Fábio Santos na esquerda, no meio campo Adilson, Blanco e o Luan, o menino maluquinho, e um trio ofensivo com Roger Guedes aberto pela direita, Casares um pouco na esquerda, mais para o meio também, e o Ricardo Oliveira na frente. Ricardo Oliveira que não participou dos últimos treinos, ficou 3 dias fora, se recuperando aí de uma virose. Vale lembrar que os 2 últimos treinos foram fechados e hoje a atividade foi aberta e o Ricardo Oliveira realizou todas as atividades normalmente, viu, João? Tá legal, muito obrigado. Obviamente que até pela história, pela rivalidade, pelo momento, né? O grande sonho do atleticano, depois de ter conquistado a Libertadores de 2013, é voltar a ganhar um campeonato brasileiro, né? E agora, se manter na liderança diante de um rival histórico como o Flamengo, eu imagino o clima aí em Belo Horizonte para esse jogão, hein, Bertozzi? Ah, com certeza, né? Essa rivalidade vem desde a década de 80, naqueles confrontos de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, né? E os jogadores estão motivados para essa partida, assim como os torcedores que devem encher amanhã a Arena Independência. Outra informação, João, importante para a gente trazer ao vivo aqui no Expediente, que está circulando nos bastidores do Atlético, é sobre um possível interesse do Galo no meia Hernanes, ex-São Paulo, que está no Ebay Fortune da China. O técnico Thiago Largue já deixou claro que precisa aí de pelo menos 3 a 4 reforços para encorpar o elenco para o Atlético ter condições de disputar de fato o título. O time vem fazendo um bom trabalho, mas o elenco é um pouco enxuto. Não há ainda a palavra negociação envolvendo Hernanes e o Atlético, principalmente porque o Ebay Fortune está sem técnico nesse momento. O Manuel Pellegrini acertou com o West Ham da Inglaterra e qualquer saída, contratação, negociação de jogador no time chinês só vai acontecer depois que o novo comandante, com o aval dele, estiver lá e não há um técnico, o cargo está vago nesse momento. Então, segue essa sondagem e o Ebay Fortune, recentemente, manifestou um interesse pelo Rômulo Otero. Então, esse negócio poderia ser consolidado com uma possível ida do Otero, que amanhã, inclusive, vai começar a partida no banco, embora tenha uma extrema qualidade nas bolas paradas, ele começa a partida amanhã no banco, mas para abrir mão do Hernanes, que hoje também é banco lá no time chinês, o time chinês gostaria de contar com o Otero. Por enquanto, ainda segue no campo da sondagem, viu, João? Muito bem, então vamos aguardar, mas é uma notícia importante que vem de Belo Horizonte e esse mercado de transferências já durante a Copa do Mundo vai ferver e o pós-Copa vai ser espetacular e, é claro, estaremos sempre juntos acompanhando tudo aqui nos canais Fox Sports. Muito obrigado, meu querido Diego Bertozzi. E é jogo para parar tudo, é Galo e Flamengo amanhã, 9 da noite, o jogo da balada será ótimo nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Você percebeu aí, pelo noticiário da Carol e do Diego Bertozzi, que os times estão encaminhados, provavelmente confirmados, e então em cima disso chegou a hora de Mondadori, ele gosta. Pode. Vem aí o duelo Fox de Atlético e Flamengo. Os times que vão jogar amanhã. E já começamos forte, hein? Na meta, olha lá!
Vitor, o famoso São Vitor do Horto, ou Diego Alves, que inclusive, na sua categoria de base, ao chegar ao profissional, embora seja de Ribeirão Preto, né, Rio de Janeiro, Botafogo de Ribeirão Preto, foi pro Galo, surgiu junto com o Bruno, ou seja, o Diego Alves, veio lá na base do Atlético e agora tá no Flamengo. Vitor ou Diego Alves, Felipe Facincani? Eu acho que não há nem necessidade de comparação. Sério? Sério? Não há necessidade Não de tem abrir carreira votação? internacional. Até aí, se a gente Pegou for pegar pênalti de tanta Cristiano gente- Ronaldo e Messi? Mas até aí, se a gente for pegar, o Daverson fez gol no Camp Nou. Você acha que não há termo de comparação? Não, o Vitor, pra mim, é muito mais goleiro que o Diego. Com todo respeito ao Diego, que é um baita goleiro. Mas o Vitor tá... Perfeito. Vitor Bem pro à frente. Facincani. E pra você, Eugênio? Eu voto no Vitor também. No Vitor. Edmundo. Vitor. Vitor. O desempate para mim é Copa do Mundo. O Vitor tem, o Diego Alves não tem. Muito bem. Homenagem ao nosso companheiro Marco de Vargas da Rede. Vitor pegou! Vitor opera um milagre no Horto! Vitor, naquela defesa lá do pênalti do Riachos. Vitor ganhou unanimidade, hein? Agora vamos lá. Emerson chegou há pouco tempo da Ponte Preta. Time de onde veio também o Rodinei para o Flamengo. Emerson ou Rodinei? Felipe Facincani. Mais pelo tempo de estrada do que por bola, por enquanto. Rodinei. Rodinei. Eugênio. Por bola, Rodinei. Rodinei. No momento, né? A gente nunca sabe o futuro, o Emerson tá aparecendo agora, mas eu acho que o Rodinei tem jogado bem pelo Flamengo. Rodinei. Edmundo. Eu gostei da estreia, dos primeiros jogos do Emerson, mas ainda é pouco. Eu vou votar no Rodinei. Rodinei, figuraça, hein? O Rodilindo, como ele mesmo se define. E aí, BBC? Rodinei. Rodinei também, Rodinei. Outra unanimidade. Até agora só unanimidade. Vitor e Rodinei. Vamos para a zaga. E aí teremos muitos jovens em ação, hein? Olha aí, Bremer e Léo Duarte, duas crias da base que terão a responsabilidade de estar em campo amanhã. Felipe Facincani. Gosto muito do Léo Duarte. Foi bem contra o esse River, menino- né? Não, mas já de algum tempo, ele inclusive, nas temporadas anteriores, em que ele não teve oportunidades, em poucos jogos que ele fez, ele foi bem com a camisa do Flamengo. Pra mim, já poderia estar sendo testado ou já estar jogando há algum tempo. Que agora ganha essa notoriedade, eu vejo bola no Léo Duarte, acho bom jogador. Em relação ao Bremer, mais completo. Léo Duarte. Léo Duarte. Eugênio. O Bremer tá ganhando posição no Atlético também, né? Sim. Talvez já esteja num estágio mais avançado do que o Léo Duarte no Flamengo, que ainda oficialmente é um jogador que só está jogando pelas lesões. É muito difícil dizer, são dois jogadores promissores, ainda fico com o Léo Duarte. E aí você tocou no assunto, né? A partida dele foi sensacional. Quarta-feira contra o River Plate, fora de casa. Foi bem, né? Em cima do lance, tempo de bola, sabe? Firme. Então eu vou com o Léo Duarte. Léo Duarte, 2 votos para Léo Duarte. Edmundo. O Bremer tá ganhando a posição do Leonardo Silva, né? Tá no processo Jogador, dele. zagueiro artilheiro, mas eu vejo mais de perto, vi muitas vezes na base esse menino, eu vou votar no Léo Duarte. Léo Duarte, PVC. Bremer. Bremer. Eu também fico com o Bremer porque o Bremer está jogando há mais tempo no time profissional, com mais jogos, do que o Léo Duarte. E são dois bons zagueiros, jovens zagueiros de muito futuro. Mas eu fico com o Bremer. Mas deu Léo Duarte. Léo Duarte ganhou aqui. Então até agora, Vitor, Rodinei e Léo Duarte. Vamos para a quarta zaga. Também garotada. Um muito garoto, né? Vai ter talvez o grande jogo da carreira dele amanhã, que é o Tuller, enfrentando o Gabriel. Alguém vota no Tuller? Um jovem. Não dá, né? Não dá nem pra ter uma É. noção. O Gabriel ganha por já estar na defesa do Atlético há algum tempo. E por ser bom zagueiro. Por ser bom zagueiro. Muito bom zagueiro. 2016, na final da Copa do Brasil, mesmo com a derrota. Fez gol, né? Fez gol. Jogador importante na própria semifinal contra o Atlético Tira. 2016 foi o Flamengo. Corinthians, Flamengo. Não, isso, então. Corinthians e Flamengo, isso. E aí chegar à final. ele fez jogos importantíssimos naquela reta, né? E na própria decisão, mesmo com a derrota pro Grêmio. É um menino que dali já Primeiro se Corinthians, destacou. depois o Flamengo. Isso, Então na exatamente. semifinal o Flamengo, Semifinal, nas Flamengo. quartas de final o Exatamente. Corinthians. Então, já tem uma notoriedade na zaga. Então vamos todos de Gabriel, é isso, pessoal? Gabriel. Né? Gabriel. Unanimidade para o Gabriel. Rapaz, olha aí. Vitor, Rodinei, Léo Duarte e Gabriel. 2-2. Fábio Santos ou René? Não há necessidade pra mim também, né? Não há necessidade. Fábio Santos, Fábio Santos. disparado.
É isso, pessoal? O Fábio Santos tem uma carreira muito mais vitoriosa, mais consistente que a do René. Vou votar também nele, mas destacando que o René ganhou a posição no Flamengo jogando futebol feijão com arroz, mais eficiente. Ele não é o craque, mas ele está compondo ali a lateral esquerda e tem até alguns números defensivos interessantes na temporada. Então, só para pontuar isso, mas o Fábio Santos tem um histórico muito superior. Muito bem. E aí, Edmundo? Fábio Santos. Fábio Santos, PVC. Fábio Santos. Fábio Santos também é unanimidade, deu Fábio Santos. Vamos agora para o meio-campo. Começando aí com a rapaziada que vai correr atrás para marcar, dar trabalho muitas vezes lá para o jardineiro, cuidar do gramado. Adilson Jonas. Faça encante. O Adilson tem mais experiência em clubes de ponta, né, em relação ao Jonas. Então isso tem um peso, né? Grêmio, agora o Atlético Mineiro, jogou no futebol europeu. Fica com o Adilson. E você, Eugênio? E eu ainda prefiro o futebol do Jonas. Jonas, olha aí. Adilson voto, Jonas, um outro voto. Edmundo. Adilson. Adilson, é o duelo Fox, comparando os times de Galo e Flamengo. E aí, PVC? O Adilson é titular, o Jonas não. Adilson. Adilson. Eu também fico aí com Adilson. Então, até agora, nós temos Vitor, Rodinei, Léo Duarte, Gabriel, Fábio Santos e Adilson. Eita, na disputa interessantíssima agora, hein? Gustavo Blanco e Paquetá. Frente a frente, duas revelações do futebol brasileiro. E aí, Facincani? Vejo ainda muitas coisas ao Blanco melhorar como jogador, né? O próprio Paquetá também, mas a questão bola por bola dos dois, espírito decisivo, recurso, até desenvolvimento dentro de campo, o que pode produzir, o que faz em relação ao time. Hoje o Paquetá é o líder técnico do Flamengo, o Gustavo Blanco não é o do Atlético. Muito bem. Paquetá. Eugênio. A atuação péssima do Paquetá lá no Monumental de Núñez deixa a gente assim com uma carga negativa, né? Quem acompanhou o jogo, ele foi muito mal no jogo. Mas o histórico do Paquetá desde o ano passado é sensacional. É um jogador importantíssimo, não à toa está na tal lista lá, na pré-lista, do suplente da seleção brasileira, e merece estar nessa lista. E acho que é um jogador que tem que corrigir algumas coisas, mas para o futuro é um jogador com muito potencial para a seleção brasileira e futebol do exterior. O Blanco está aparecendo agora no time do Atlético Mineiro, mas é um excelente jogador, vai desenvolver também, ganhou posição e é um jogador legal, mas nesse momento vejo o Paquetá à frente dele. E aí, Edmundo? Paquetá. Paquetá, grande ilha aqui que fica na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E aí, PVC? O Blanco é o melhor de todos os tempos da semana passada. E o Paquetá não é. O Paquetá já tem mais tempo, então eu voto no Paquetá. Muito bem, eu também voto em Paquetá, portanto, Paquetá por unanimidade. Avançando. Luan, o menino maluquinho da galera do Galo, contra Everton Ribeiro, que tem uma identificação direta com a torcida do Cruzeiro, né? E agora começa a se soltar no Flamengo. Felipe Facincani. Uma disputa interessante porque o Everton Ribeiro, em termos técnicos, é mais jogador que o Luan. Tem melhor passe, tem uma leitura de jogo interessante, até finaliza melhor que o próprio Luan. Só que o futebol não é só isso. O futebol é hoje não só você ter uma questão técnica importante, mas taticamente você cumprir outras funções e ser um cara que aparece a todo momento para o jogo. E quem chama mais essa responsabilidade em campo em relação a esses dois é o Luan. O Luan, para mim, é um jogador de muito mais presença, de muito mais movimentação e que para o time joga mais do que o Everton Ribeiro. Então eu voto no Luan. Luan, Eugênio. É uma disputa difícil, realmente, mas ainda acho o Everton Ribeiro mais jogador. Everton Ribeiro. Edmundo. Não tem comparação técnica. Eu gosto muito do menino maluquinho, mas o Everton ainda não jogou metade do que pode, do que sabe, com a camisa do Flamengo. Voto no Everton. Everton Ribeiro para o Edmundo. E aí, PVC? Everton Ribeiro. Everton Ribeiro para mim também. Então deu Everton Ribeiro. Continuamos avançando aí no meio campo. Olha, o Diego vai voltar ao time, hein? E vai bater de frente com o Caçares. E aí, Felipe Facincani? Se você pega carreira por carreira, currículo, enfim, o Diego é muito mais jogador que o Caçares. O Caçares é mais agudo, o Diego é um cara de mais composição de meio campo, até um cara mais tático, né? Individualmente não é um cara que decide jogo. O Caçares decide mais jogos, se a gente for pegar pelo drible, pela infiltração.
mas eu ainda fico pela experiência com o Diego. O Diego é um cara mais centrado, um cara mais profissional em muitos momentos do que é o Caçares. O Caçares é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Muito bem. É o que é uma pena, porque é um baita talento. É bom jogador mesmo. Diego, então, né? Eugênio. Juanito. Caçares? Sim, Caçares. Sim, por supuesto. Votando no Caçares, o nosso... Seu estilo de jogo. Sim, muito talentoso realmente, Caçares. E aí, Edmundo Animal? Só pela regularidade, Casares. Olha aí, hein? Caçares, 2 votos. PVC. Diego. Embora eu ache que desde que ele voltou de lesão no joelho, quando se machucou em abril de 2017, contra o Atlético Paranaense, ele quando retornou, ele nunca mais jogou o que ele tinha jogado antes no Flamengo. Mesmo assim, eu acho que Diego, por tudo, supera o Caçares. Então eu fico com o Diego, meio campo do Flamengo. Daqui a pouco tem os campinhos, né, produção? Pra gente montar o time. Opa, olha aí! Olha aí, o cara... De repente ele deu a virada no Galo, estava sendo crucificado e agora está com moral. Roger Guedes contra o Vinícius Júnior. Felipe Facincani. O Roger Guedes, ele é mais artilheiro que o Vinícius Júnior. Ele é um cara que sabe fazer mais gols que o Você tem Vinícius. certeza disso? Vinícius Júnior tem 10 gols na temporada. Sim, mas o Roger atual, inclusive, artilheiro do campeonato e um número de gols relativos em relação ao Vinícius. Só que o problema do Roger Guedes é que ele acha que ele é o Edmundo. Eu? Ih, rapaz. E aí, sobrou pra mim? E aí, ele não é o Edmundo. Ele é o Roger Guedes. Ele é o Roger Guedes. O problema é quando ele acha que ele é Edmundo, e muitas vezes ele acha que ele é Edmundo, e desde os tempos de Palmeiras, ele não é. Então, o problema do Roger Guedes é quando ele coloca o ego dele à frente do futebol. Ele é muito bom jogador, mas em 90% da carreira dele, ele tem colocado o ego à frente. E o Vinícius não. O Vinícius, mesmo tendo toda essa badalação, ele é um jogador ainda mais simples e mais objetivo, e até por ter 17 anos, e vejo com um potencial de carreira muito melhor que o do Roger Guedes. Então eu fico com o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Eugênio. Por tudo isso e um pouco mais, Vinícius Júnior. Muito bem, bela explanação do Facincani, acompanhado aqui pelo relator, é o nosso querido Eugênio Leal. Edmundo, e aí, hein? Se ele é parecido comigo e artilheiro do campeonato, eu vou botar no Roger Guedes. Ele pensa que é Edmundo. Se ele fosse, não teria saído do Palmeiras. Eu acho que ainda falta uma etapa para o Vinícius Júnior. Ele é excelente jogador, mas ainda tem hora que é para passar, ele dribla, tem hora que é para driblar, ele passa. Ainda, por ser jovem e tudo, assim, ainda peca na finalização. Enfim, eu acho que ele ainda tem que amadurecer um pouco mais. 17 anos, é um menino, é uma criança ainda. E o outro, se puser a cabeça no lugar, é mais completo. Então, só por isso eu voto no Roger Guedes. Muito bem, Roger Guedes. Paulo Vinícius Coelho. Eu acho que o Vinícius Júnior vai jogar na seleção brasileira e o Roger Guedes não. Vinícius Júnior. Perfeitamente. Acho a possibilidade do Vinícius ser maior, realmente, né? Vinícius Júnior também pra mim. Então deu Vinícius Júnior. Tá armando o campinho aí, né, nosso querido? Seu boneco tá armando tudo direitinho aí, grande garoto. Com todo respeito, hein? Com todo respeito ao artilheiro do Brasil no ano passado, jogando pelo Fluminense. Por favor, com todo respeito. Há necessidade de abrir votação? Não. Não. Não, né? Infelizmente, não. Ele já tá cortando o seu próprio pessoal. Já tá se degolando aí, né, ceifador? Olha aí, é isso aí. É boa, PVC. Grande PVC. Isso que o Ricardo já tem lá os seus 37 anos. Mas joga muito, hein? Mas é isso que eu tô falando. Joga muito. Imagina se o comparativo fosse o Ricardo com 25. Aí não dá, não. Já não dá. E hoje também já não dá. O Henrique tá com 30. O Henrique com 30. O Ricardo com 30 tava no Milan. Né? Cansando de fazer Realmente gol. é um jogador de um outro patamar. Ricardo Oliveira, portanto, nem foi aberta a votação. Treinadores da nova geração, batendo de frente aí. Thiago Largue contra Maurício Barbieri. A questão é que o Thiago Largue teve esse ano... Um detalhe, hein? Os dois ainda não foram efetivados. Mas a questão é que, por exemplo, o Thiago teve mais tempo pra gente analisar em relação ao Maurício. É fato, tem mais jogos. E nesses tempos em que o Thiago foi colocado à prova, ele não foi bem. Ele perdeu o Campeonato Mineiro, ele foi eliminado precocemente da Sul-Americana em casa e da própria Copa do Brasil para Chapecoense. É fato. O Maurício não. O Maurício vem proporcionalmente o melhor momento, então eu fico com o Maurício.
Pois é, classificou o Flamengo para as quartas da Copa do Brasil, para as oitavas da Libertadores. Está cumprindo a risca. E não é que assim, o Atlético perdeu eliminações para grandiosos adversários. Tirando a derrota do Mineiro para o grande rival Cruzeiro, quando ele tinha uma baita vantagem, ele foi eliminado pelo São Lourenço em casa, porque ele abre mão da Sul-Americana desnecessariamente, o que é um grande equívoco. E a Copa do Brasil, com 0-0 em casa com a Chapecoense, não fez gol na Chapecoense nem fora e ainda perde nos pênaltis. Então, assim, com todo respeito ao Thiago Largue, ele teve time de sobra para passar por essas 3 provas de fogo e não passou. Perfeitamente. Mais uma explanação brilhante de Felipe Facincani, perfeitamente. Será que convenceu o Edmundo? E o Eugênio e o PVC? E aí, Eugênio? A mim não, gosto mais da maneira como o Thiago Largue dessa vez montou o time do Atlético, da formatação que ele encontrou para essa equipe, do que eu tenho visto o Flamengo jogar. Claro, resultados pesam, entendo o posicionamento aqui do Facincani, mas acho que é um trabalho que está em início ainda, está em desenvolvimento. E gosto mais do que ele tem mostrado. São 2 técnicos muito jovens, que têm muito a mostrar ainda, mas me agrada mais a maneira do Atlético jogar. Thiago Largue para o Eugênio. Edmundo. Amanhã eu posso mudar o meu voto. Sim. Mas hoje, os dois com carreira, iniciando as suas carreiras, com um futuro muito promissor, hoje um é líder do campeonato e o outro vice. Então eu vou votar no líder do campeonato, Thiago Largue. Muito bem, Thiago Largue. Paulo Vinícius Coelho. Só vou deixar claro que eu acho muito precoce. Prematuro mesmo. Mas ele tem 25 jogos, é o dobro dos jogos do Maurício, então, em time grande, o Maurício Barbieri foi até no Red Bull. O Thiago Largue teve Copa do Mundo, em 2014 ele era na lista de desempenho da Seleção Brasileira. Eu voto no Largue. Thiago Largue. Eu acompanho o relator Facincani, mas deu Thiago Largue. Então o nosso time ficou assim, hein, no duelo que vai valer a liderança do Campeonato Brasileiro amanhã em Belo Horizonte. Tá pronto aí o nosso campinho, produção? Olha o time aí, ó. Vitor, Rodinei, Léo Duarte, Gabriel e Fábio Santos. Adilson, Paquetá, Diego, Everton Ribeiro, Vinícius Júnior e Ricardo Oliveira. E o técnico é o Thiago Largue. 6-6. 6-6. Olha aí. Time legal, bom time, uma mescla boa. Que jogo, hein? Que jogo amanhã. Sensacional, não perca, vale a liderança do Campeonato Brasileiro, Atlético e Flamengo. Claro, você vai ter tudo aqui nos canais Fox Sports, repercussão, informações com o Rodada Fox, o Central Fox, no final de semana. Outro jogo importante do final de semana também tem time que está de olho nisso aí, é o Palmeiras. Dependendo